Muito bem, então vamos começar a aulinha eu ia falar de direito constitucional, olha só, eu ia falar controle de constitucionalidade. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso. Não pode não, que eu não aguento mais ouvir essas coisas. Segundo reinado é a aula de hoje. Gente, então, ó, se vocês, conforme eu for falando... Aqui, sinceramente, é o que vai cair no vestibular desse fim de semana que eu tô indo fazer. Ah, é? Puta, Aham, que oportuno pra caralho, então, velho. aham. Então é o brabo. Então vamos com atenção aqui. Cadê o bagulho? Tá aqui. Segundo reinado. Top, vamos lá. Bom, pessoal, segundo reinado é o período histórico do Brasil que se dá de 1840 a 1889. Então, são 49 anos de governo. São 50 anos praticamente de governo. Então, é um período muito extenso na nossa história. 50 anos do mesmo governante, do mesmo rei, o nosso rei, Dom Pedro II, certo? Então, essa matéria ela vai ser dividida entre três partes principais. A parte que a gente vai falar de política e sociedade, a parte que a gente vai falar de economia e outras cositas mais, e a terceira parte a gente vai falar só de escravidão. A gente vai ter uma aula só de escravidão para falar muito aprofundada de escravidão, porque é preciso. Então, vamos lá, nessa primeira aula de segundo reinado. Tá certo isso aqui? Tá, né? É isso aqui, né? Segundo reinado, top. Vamos lá, então. Então, o que estava acontecendo? Qual que é o contexto histórico do segundo reinado? Bom, o primeiro reinado, que foi Dom Pedro I, que foi o sujeito lá que declarou a independência, ele voltou para Portugal em 1831, certo? Teve que voltar para Portugal, porque estava muita instabilidade política dentro do Brasil, e ele era, olha só, o herdeiro do trono de Portugal. Ele ia ser o rei de Portugal, ao mesmo tempo que ele era rei do Brasil, e isso, obviamente, não agradou muito as elites brasileiras recém-libertas, então, recém-independentes, né? Então, ele voltou em 1831 e deixou como regente seu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II, ele tinha 5 anos de idade. Ele era esse sujeito aqui, ó. Olha só, esse menino. E era mais novo que isso aqui ainda. Esse aqui é na sua coroação. Ele foi coroado aos 14 anos, depois de um período muito instável, extremamente instável de política, de muitas revoltas, de muita treta política, principalmente a respeito da formação do Estado brasileiro e da questão da centralização do poder político no Rio de Janeiro, em contraposição com a autonomia política das províncias, certo? Então, em 1840, ele é coroado com 14 anos, era para ele ter sido coroado com 18, só que estava tão caótica a situação que eles emanciparam Dom Pedro II para dar o golpe da maioridade, porque Dom Pedro II era uma figura respeitada no Brasil inteiro como o monarca verdadeiramente brasileiro e o legítimo herdeiro do trono, né? Então, ele era, na visão do pessoal lá, a única pessoa possível capaz de manter a unidade territorial, de impedir que o país se fragmentasse em diversas outras nações e, né, e que a elite tradicional perdesse esse enorme poder e esse enorme controle dessa quantidade gigantesca de terra. Então, didaticamente, o segundo reinado ele é dividido entre três partes: a consolidação, que vai de 40 a 50, né, que é o período que está terminando de organizar as coisas, está dando ainda a acalmada das revoluções, das revoltas da regência, né, e ele está se estabelecendo no poder. O auge, né, aqui esse período do meio aqui, que é de 1850 a 65, que é quando ele era o cara, Dom Pedro II era o imperador,
indiscutivelmente bem-sucedido na administração e no controle institucional do império, né? Então, ele era o grande monarca, o grande governante, com muito poder e com muita estabilidade política. Estabilidade política. Primeiro reinado e regência é instabilidade política, e segundo reinado é estabilidade política, é sucesso administrativo. E aí, a partir de 65 até 89 é o período do declínio, né? Que 89 é quando é proclamada a República, e aí acaba de vez essa instituição bizarra que a gente teve, que foi o reino brasileiro, o império brasileiro, com o governante, com o nosso rei sendo filho do rei de Portugal, uma completamente esdrúxula, e nunca antes, nem depois, aconteceu alguma coisa parecida nas Américas. Muito bem. Então, a gente vai falar de política e sociedade hoje, certo? Então, para falar de política, a principal coisa que a gente tem que entender do segundo reinado é que a Constituição de 1824, que ela foi escrita, ela foi outorgada por Dom Pedro I, logo depois da independência, ela instituiu essa figura aqui do poder moderador, que era uma figura, era um cargo exercido pelo rei, exercido pelo imperador, e ele tinha poderes extremamente grandes poderes de influência política. Então, o pensamento de organização política iluminista, que vem da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e Americana, tal, que divide os três poderes entre legislativo, judiciário e o executivo, sendo eles harmônicos, independentes e sem nenhuma hierarquia entre eles, ou seja, eles funcionam de nível igual para igual ali, eles têm que se organizar, eles não podem um interferir no funcionamento do outro, e não existe nada acima desses três poderes, né? Isso seria uma organização parlamentar normal, certo? E aí o parlamento, que é o legislativo, seria a instituição principal, porque eram os representantes do povo eleito através de eleições periódicas aí, de tempos em tempos, certo? E aqui, com essa figura do poder moderador, que se encontrava acima desses três outros poderes e era exercido pelo rei, o poder moderador, o rei, o imperador, ele podia livremente dissolver a Câmara dos Deputados. Ele que nomeava os presidentes das províncias, que é o equivalente ao nosso governador de estado hoje. Ele nomeava o Senado, os senadores eram nomeados pelo rei. O rei podia vetar ações, vetar leis sem dar explicação. O rei, ele não podia ser responsabilizado por nada, ele não podia ser punido por absolutamente nada que ele fizesse, porque ele era inviolável, como trazia as Constituições. Então, a nossa Constituição de 24, essa primeira Constituição do nosso período monárquico, assim como o nosso próprio período monárquico, foi uma coisa bizarra que trouxe esse poder moderador, essa inovação brasileira, que fez com que a gente tivesse essa máscara de parlamentarismo, essa máscara de funcionamento institucional iluminista, mas que, na verdade, o poder estava todo concentrado, o poder final, de fato, decisório, estava todo concentrado na mão do rei. Então, Dom Pedro II tinha um poder gigantesco nas mãos, certo? Parlamentarismo às avessas. O rei controlava o parlamento e não o contrário, que deveria ser em monarquias parlamentaristas normais. Por que deveria ser o contrário? Porque o parlamento é a instituição responsável pela redação de leis, e essas leis são aquilo que limita o poder do rei, né, e o poder e a ordem ali institucional e jurídica e política e a organização da sociedade como um todo. Durante esse período de parlamentarismo às avessas, que é esse período de controle absurdo do rei, do funcionamento político do país,
existiam dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos, eles disputavam o cargo de presidente do Corpo de Ministros, que era o presidente do chefe, era o chefe do executivo, certo? Era como se fosse o presidente, ele que nomeava os ministros, né? O ministro da Saúde, o ministro da Guerra, o ministro de não sei o quê, que nem a gente tem hoje, mais ou menos, dessa mesma organização. Só que o Partido Liberal e o Partido Conservador... Bom, o Partido Liberal, ele é liberal no sentido de ele defender maior autonomia das províncias, certo? E o Partido Conservador, ele tinha essa ideia de essa vontade maior de uma centralização política mais forte. Mas eram ambas camadas da elite política que disputavam em trivialidades acerca de quem ia ter os maiores benefícios com a administração do país, do império. Mas não tinha grandes divergências no sentido da estrutura básica da sociedade. Os dois eram escravocratas, os dois não tinham absolutamente nenhuma ambição de sociedade um pouco mais justa, de reforma agrária, era a elite dos poucos latifundiários e juízes e deputados e senadores e tal, que divergiam em coisas mais triviais a respeito da organização. Então, como o poder moderador era exercido pelo rei e era permanente, o presidente dos ministros, o presidente do corpo de ministros, esse cargo era revezado entre membros do Partido Liberal e membros do Partido Conservador. Então, não tinha uma oposição política de fato dentro do parlamento, porque quando o liberal estava no poder, o conservador não precisava fazer muito esforço de oposição, porque ele sabia que um pouco mais para frente, dali 2 anos, dali 4 anos, ia ser um conservador no poder, porque o rei tinha estabelecido esse combinado ali com os parlamentares de fazer essa divisão para eles não ficarem brigando e para ter paz e para ter estabilidade institucional, né? Então houve esse revezamento no governo e essa estabilidade política derivou bastante dessa questão de revezamento no poder, revezamento no cargo de segunda maior importância, porque sempre a maior importância era exercida pelo rei. E é daí que vem essa ideia brasileira que a gente tem de que político é tudo farinha do mesmo saco, de que político é tudo igual, de que nenhum político presta, de que os políticos querem a mesma coisa, que só quer dinheiro, só quer interesse particular, não tá nem aí para o povo, não tá nem aí para o interesse coletivo, não tá nem aí para nada, e não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se não é de nada, etc., que política é tudo igual. Essa ideia de político ser tudo igual começou nessa questão do parlamentarismo às avessas, que realmente, para a grande massa do povo, não fazia a menor diferença se era um liberal ou se era um conservador no poder. Porque, de fato, eles tinham algumas divergências, mas, no fundo, eles se alternavam no poder e aí defendiam, eles disputavam por quem ia poder explorar mais o povo, explorar mais os escravos e explorar mais o país como um todo, né? Então, é daí que a gente tem essa ideia de que político não presta, porque, de fato, por um bom tempo, para a população em geral, os políticos eram de farinha do mesmo saco. Eles variavam no poder, mas sempre controlado pelo poder moderador, que era o rei do Brasil. Rei do Brasil. Que porra que é o rei do Brasil? Enfim. Né? E aí tem essa frase, foi nessa época que foi cunhada essa frase também, nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, o cara era liberal, defendia as liberdades, defendia as coisas, quando ele não estava no poder. Quando ele estava no poder, ele lutava para manter a ordem, para manter as coisas, para manter os privilégios e tal. Né? E nada mais liberal do que um conservador na oposição. Porque quando o conservador saía da oposição, ele se dizia liberal, aí ele ficava criticando as coisas, ficava né, fazendo críticas à forma como o liberal estava dirigindo o país. Mas
Você vê aí que essa é uma frase irônica que denomina essa, tanto faz se ele é liberal ou se é conservador, porque no fim das contas quem manda é o rei, né? E essa aqui é uma caricatura super famosa, né? Que foi publicada aqui na época, né, 1878, Dom Pedro I, o eixo central do carrossel é girado pela velha diplomacia, ou seja, pela velha política. É velha política essa, de fato, velha política mesmo, né? E ele segura os cavalinhos que representam o Partido Conservador, por esse homem aqui, né? E o Partido Liberal, por essa mulher, e fazendo um carrossel, assim, né? Como se fosse um revezamento no poder entre os dois, mas sempre, e os dois, controlados pelo poder moderador, pelo rei. Muito bem. Alguma dúvida? Questionamento? No caso, qual a diferença entre esses dois partidos em específico, assim? Tá. A principal diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador se dava no âmbito da centralidade política ou da ideia de federação, que era a ideia de que as províncias poderiam ter uma maior autonomia, uma maior liberdade, tanto na administração quanto no julgamento das coisas que aconteciam, e tanto a parte de legislar, de fazer leis e tal. Então, o Partido Conservador, ele tinha essa ideia de centralizar todo o poder nas mãos do rei no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro controlava tudo e podia interferir em todas as províncias, em todos os âmbitos e etc. O Partido Liberal, ele defendia que o poder central do Rio de Janeiro fosse mais limitado e que as províncias tivessem maior autonomia local. Essa que é a grande diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o Partido Liberal, porque era liberal para aumentar as liberdades das províncias. E o Partido Conservador era conservador porque queria conservar o poder central na figura do rei no Rio de Janeiro. Respondido? Certinho, obrigada. Top. E aí, bom, de política é isso, gente. Se cair alguma coisa de política, muito provavelmente vai cair o parlamentarismo, o parlamentarismo às avessas, né? Ou se não, alguma coisa ligada ao poder moderador. O poder moderador dava ao rei grandes poderes, gigantescos poderes, né? O rei, ele podia exercer a administração pública de uma forma extremamente autoritária, extremamente autoritária. Muito bem. Sabe o que eu vou fazer?